Pare de respirar por um segundo e escute com atenção absoluta. 2026 será o ano em que o dinheiro finalmente flui para você com a força de uma correnteza? Ou será apenas o replay amargo do fracasso que você viveu até ontem? O que você leu no título deste vídeo não é uma promessa de sorte ou um golpe de publicidade. É uma engenharia de recebimento que Helen Hadsell usava para garantir que o sistema nunca dissesse não para os seus comandos. Se você quer os 27 milhões na sua conta em 24 horas, entenda que o problema não é a economia, a sua estrela ou o governo. O problema é o seu código de identidade que está corrompido, agindo como um disjuntor que desarma e rejeita a carga toda vez que a abundância tenta estacionar na sua porta. Sabe por que aquela sua oração fervorosa, feita com o coração na mão, costuma bater no teto e voltar como um eco vazio? Porque o seu subconsciente não resetou na virada do ano. Ele ainda está rodando a programação de escassez, as noites em claro e as contas vencidas de 2025. Você está tentando instalar uma atualização de luxo em um hardware que ainda vibra na frequência da dívida e do dar um jeitinho. Helen Hadsell não perdia tempo pedindo milagres ou implorando por uma chance. Ela enviava comandos de posição que a realidade era obrigada a processar. Ela sabia que, enquanto você se comportar como um candidato à riqueza, o sistema te tratará como um pedinte. Mas no momento em que você assume a postura de dono, a entrega se torna uma inevitabilidade logística. A partir de agora, a sua vida como um simples espectador da prosperidade alheia está encerrada. Eu vou te entregar o protocolo de ativação de 30 dias que reprograma a sua existência no nível mais profundo, onde a dúvida não tem voz. Se você quer continuar esperando que o universo tenha pena da sua situação, sinta-se à vontade para sair deste vídeo agora. Mas se você está pronto para enviar o comando que força o descarregamento da sua nova realidade, o seu tempo de colheita começou de verdade. É a diferença entre quem reza para a chuva e quem constrói a represa. Registre sua nova identidade no servidor agora mesmo para que não haja erro no destinatário. Escreva nos comentários o seu nome, a sua cidade e a notificação de posse que sela o seu novo destino. 2026 atualizado. O sistema me obedece. Ao fazer isso, você corta o cordão umbilical com o passado e assume o manche da sua vida. Aproveite este segundo e se inscreva no canal, que é um centro de comando, pois os operadores que ignorarem esta conexão agora vão acordar em 6 meses se perguntando por que continuam patinando no mesmo lugar, enquanto você já estará operando em uma voltagem que a maioria nem consegue imaginar. Prepare o seu estado de alerta, porque eu vou te mostrar exatamente o que acontece dentro da sua mente no momento em que você tenta mudar, e por que existe uma força invisível que parece puxar o seu tapete toda vez que você chega perto de um grande salto financeiro. Agora, entenda o que está acontecendo nos bastidores da sua mente, enquanto você tenta, inutilmente, mudar de vida. Existe um fenômeno técnico que Helen Hadsell dominava para não ser vítima dele, chamado de herança de identidade. O que a maioria ignora é que o seu subconsciente não tem um calendário de parede. Ele não sabe que os fogos de artifício espocaram e que o ano mudou. Para o seu sistema interno, hoje é apenas a continuação direta do desespero, das dívidas e da sensação de falta que você carregou durante todo o ano passado. Você está tentando projetar um futuro de 27 milhões, mas o seu hardware está rodando o software corrompido de 2025 e é por isso que nada acontece. Helen Hadsell dizia que você não recebe o que deseja. Você recebe o que o seu terminal está configurado para sustentar. Se toda vez que você olha para um boleto, o seu peito aperta, se toda vez que você pensa em dinheiro, a sua primeira reação é o cálculo do que falta, você acabou de emitir uma nota fiscal de escassez para o universo. E o sistema, que é puramente logístico, obedece. Ele lê o seu pânico como um comando de "mantenha-me aqui".
Esse erro de sinal é o que trava a entrega. Você está com a mão no manche, mas o piloto automático está programado para o desastre. Enquanto essa herança não for deletada, qualquer técnica de manifestação será apenas um remendo novo em pano velho. Para o sistema te entregar os 27 milhões, o seu terminal precisa estar limpo. Imagine um rádio tentando sintonizar uma frequência de alta fidelidade enquanto há uma interferência constante de uma estação vizinha que só toca ruído. O seu ruído é a sua história de perdas. Helen não permitia que o passado ditasse o valor do prêmio atual. Ela entrava em cada concurso, em cada situação, como se o seu histórico fosse uma sucessão ininterrupta de vitórias. Ela zerava o cronômetro. Se você não aprender a cortar o cordão umbilical com as frustrações que te trouxeram até aqui, você continuará sendo apenas um colecionador de planos que nunca saem do papel. Um eterno quase lá que assiste a vida passar da janela. O reset não é emocional, é um ajuste de voltagem. Você precisa entender que a sua conta bancária atual é apenas um rastro de poeira de decisões antigas. Ela não tem o poder de dizer o que vai acontecer nas próximas 24 horas, a menos que você dê esse poder a ela. Segundo Helen, o momento da seleção é o único que importa. Se você conseguir sustentar o comando agora, ignorando o que o saldo diz, a realidade física não terá outra escolha a não ser se curvar. O velho eu vai tentar retomar o controle, vai sussurrar que isso é bobagem, que nada mudou, mas é aí que o operador de elite se diferencia da massa. Ele mantém o sinal firme até que a carga desça. E se você acha que o problema é a sua força de vontade, prepare-se, porque eu vou revelar o motivo exato pelo qual as suas afirmações positivas funcionam como mentiras para o seu cérebro. E qual é o único tipo de frase que o sistema é incapaz de rejeitar. Entenda agora o erro técnico que faz a maioria das pessoas patinar na lama da escassez, enquanto assiste outros enriquecerem. A grande mentira que te venderam por aí é que você precisa repetir frases bonitas até que o seu cérebro acredite nelas. Isso é um erro de fiação primário. Helen Hadsell nunca perdeu tempo com afirmações positivas, porque ela sabia que, quando você diz "eu sou rico", estando com a conta no vermelho, o seu subconsciente identifica uma mentira imediata. Cria-se um curto-circuito. O sistema detecta a falta, o medo e a tentativa de dar um migué na realidade. A afirmação é um pedido disfarçado de convicção, e o sistema não aceita pedidos. Ele apenas processa comandos de posse. Segundo Helen, a diferença é o posicionamento do operador. Uma afirmação tenta convencer o universo de algo que você ainda não tem, enquanto o comando apenas notifica o sistema de uma decisão que já foi tomada. É como a diferença entre o cliente que fica na vitrine namorando um produto e o dono da loja que entra e retira a mercadoria da prateleira. O dono não afirma que o objeto é dele, ele apenas age conforme a propriedade. Helen dizia que, ao usar o método SPEC, você não está tentando atrair o prêmio. Você está selecionando o que já existe no estoque infinito e emitindo a nota fiscal de saída. O comando estruturado do jeito certo ignora o filtro da dúvida porque ele não discute com a sua situação atual. Ele estabelece uma nova relação de poder. Quando você para de dizer "eu quero" ou "eu vou ser", e passa a emitir sinais de comando, o sistema para de te tratar como um candidato e começa a te tratar como o proprietário. É um ajuste fino na voz, na postura e na vibração interna. No momento em que você substitui a esperança do pedinte pela certeza fria do dono, a resistência do mundo físico começa a derreter. O dinheiro deixa de ser um alvo difícil e passa a ser uma entrega logística que o sistema é obrigado a realizar. Para Helen, o universo funciona como um catálogo de luxo. Você escolhe, faz o pedido técnico e aguarda o descarregamento com a tranquilidade de quem sabe que a transportadora está a caminho. Se você fica ansioso, o sistema entende que você não confia no seu próprio comando
e cancela da entrega. A autoridade de quem nunca perdia vinha justamente dessa frieza. Ela não achava que ia ganhar. Ela sabia que o resultado já era uma fatalidade no momento em que ela apertava o botão de comando. Se você quer que 2026 pare de ser uma promessa e vire saldo real, você precisa aprender a falar a língua que o sistema entende. E se você está se perguntando como sustentar essa voltagem sem deixar que o cansaço ou as contas do dia a dia derrubem o seu sinal, prepare-se, porque o que eu vou revelar agora é o cronograma de manutenção que separa os amadores dos operadores que realmente põem a mão no prêmio. Não se engane. O seu subconsciente é como um bicho teimoso que foi treinado por décadas para esperar o pior. Para que o seu terminal pare de oscilar e sustente a carga dos 27 milhões sem queimar o disjuntor, você precisa de uma blindagem rígida. Helen Hadsell não contava com a sorte do dia. Ela operava sob uma disciplina de ferro que ela chamava de método, mas que aqui vamos tratar como o seu novo cronograma de manutenção. O sistema exige repetição, porque a sua fiação velha vai tentar retomar o controle nas primeiras horas. Sem um protocolo, você é apenas um entusiasta. Com o protocolo, você é um operador de elite. A manutenção da sua nova identidade começa no segundo em que seus olhos se abrem. Antes de encostar no celular, antes de deixar o ruído do mundo invadir o seu campo, você deve disparar o comando de recebimento 3 vezes em voz alta. Deixe que a vibração da sua própria voz ecoe nas paredes. O sistema responde à frequência física, não ao pensamento vago. Ao meio-dia, no auge da correria, quando o estresse tenta derrubar a sua voltagem, você faz o reset. Uma pausa de 1 minuto para reafirmar que o dinheiro obedece ao seu comando. E finalmente, ao deitar, no estado que a ciência chama de teta, mas que Helen tratava como a porta aberta do terminal, você sela a entrega. Esse é o momento em que a realidade física é costurada no invisível. Entenda que, na primeira semana, você vai sentir uma resistência brutal. O seu velho eu vai sussurrar que isso é perda de tempo, que as contas continuam lá e que nada mudou. É o sistema antigo tentando defender o território dele. Não caia na armadilha de discutir com a sua situação atual. Helen dizia que o operador que desiste na primeira semana é aquele que morre na beira da praia com um navio de carga já apontando no horizonte. A partir da segunda semana, os sinais começam a aparecer. Um desconto inesperado, uma dívida que é perdoada, uma ideia que vale ouro. São os testes de recepção. Se você mantiver o sinal limpo por 30 dias, o software de escassez é deletado para sempre. Este não é um exercício de paciência, é um exercício de domínio. Se você pula um dia, você volta para o final da fila de processamento. A regularidade é o que prova ao sistema que você não está brincando de manifestar, mas que você assumiu a posse definitiva. Helen mantinha essa postura de vigilância constante, tratando sua mente como um cofre onde só entrava o que ela selecionava. Quando você se torna esse tipo de guardião da sua fiação, o universo para de te mandar migalhas e começa a despejar a carga pesada. Você para de ser o caçador e passa a ser o imã que o dinheiro não consegue evitar. Mas cuidado, porque existe um detalhe prático que quase ninguém percebe e que pode colocar todo esse protocolo a perder no momento em que você mais precisar de dinheiro. Eu vou te contar a história real de um operador que estava prestes a perder tudo e como uma mudança brusca na forma como ele encarava o luxo fez o sistema liberar uma fortuna em tempo recorde. Imagine alguém como você que acorda cedo, toma o seu café, mas carrega um peso invisível nas costas, uma sensação de que, por mais que se esforce, o sistema sempre ganha de você. Vamos chamar esse operador de Carlos. Ele estava no limite técnico. O aluguel atrasado, o carro com o motor batido e aquela ansiedade que faz a gente conferir o extrato bancário 5 vezes por dia, como se um milagre fosse brotar do saldo negativo. Carlos vivia de joelhos, implorando por uma luz,
mas quanto mais ele pedia, mais a escassez se tornava a sua identidade. Ele era o retrato do quase lá, que nunca chega. Tudo mudou na noite em que ele parou de buscar consolo e encontrou a autoridade fria de Helen Hadsell. Ele não assistiu a um vídeo para se sentir bem. Ele consumiu o conteúdo sobre o método SPEC, como quem estuda o manual de uma máquina de sobrevivência. Carlos ouviu Helen dizer, com aquela calma inabalável, que o universo não tem sentimentos, ele tem engrenagens. Ele entendeu que, enquanto olhasse para a falta, o terminal dele estaria enviando um comando de rejeição de carga. Naquela madrugada, ele não fez uma oração de súplica. Ele anotou os comandos de posição e decidiu que, a partir dali, o Carlos pedinte estava oficialmente desinstalado. Os primeiros 3 dias do protocolo foram um combate. O sistema antigo dele gritava. Quando ele dizia, "O sistema me obedece", o cérebro dele retrucava com a imagem do motor quebrado e da carta de despejo. Mas Carlos, seguindo à risca o que Helen ensinava, não discutiu com o ruído. Ele manteve o sinal limpo, como um rádio sintonizado à força. Na segunda semana, o desconforto deu lugar a uma neutralidade estranha. Ele parou de checar o banco. Ele parou de vibrar no medo. Foi quando a fiação dele estabilizou e o terminal finalmente reconheceu o código de dono. O sistema, que antes o ignorava, agora era obrigado a processar o seu novo comando de posse. O descarregamento não veio por um processo judicial demorado, mas por uma sucessão de eventos logísticos que pareciam orquestrados. Primeiro, um vizinho que ele mal conhecia ofereceu comprar o carro batido pelo valor de um novo, precisando das peças para um projeto específico. No dia seguinte, uma antiga parceria de trabalho, que estava congelada há anos, enviou um Pix de um valor alto referente a uma comissão retroativa que ele nem sabia que existia. Não foi sorte, foi o colapso da realidade diante de um operador que parou de tremer. Carlos não pulou de alegria. Ele apenas sentiu o alívio técnico de quem viu a engrenagem girar. Ele aprendeu que, quando você sustenta o sinal da Helen, o dinheiro não é algo que você caça. É algo que te encontra porque você se tornou o destino correto. Prepare o seu estado de alerta agora, pois eu vou liberar os 2 comandos específicos que Helen utilizava para forçar essa resposta do sistema em 24 horas, e eu preciso que você esteja em um lugar onde possa usar a sua voz para fazer o ar ao seu redor vibrar com a sua nova autoridade. Agora, chegamos ao ponto de não retorno. Se você seguiu o rastro de Helen Hadsell até este minuto, a sua fiação já não suporta mais a oscilação da dúvida. Você percebeu que a diferença entre o Carlos, que estava com o pé na cova da falência, e a Helen, que colecionava vitórias, não era a sorte, mas a precisão do sinal enviado ao sistema. Para que o dinheiro, em um dia, deixe de ser uma possibilidade e se torne uma obrigação logística, você precisa disparar os 2 comandos de ativação que forçam o descarregamento da carga. Não são frases para você sentir algo, são códigos de acesso que informam ao terminal que o proprietário assumiu o controle do estoque. O primeiro comando foca na conexão, o que Helen chamava de sintonizar o sinal sem interferências. Você vai usar o comando de recebimento. O dinheiro reconhece meu sinal. Entenda a profundidade técnica disso. Você não está dizendo que ama o dinheiro ou que precisa dele. Você está declarando que existe uma compatibilidade de frequência entre o seu terminal e a riqueza. É como um radar que encontra o alvo. Quando você emite essa vibração, o sistema para de procurar onde entregar a carga e fixa o sinal no seu endereço. Dinheiro não tem vontade própria. Ele é uma energia que busca o terminal mais estável. O segundo comando é o que estabelece a hierarquia de poder, o que separa os amadores dos donos da carga. É o comando de autoridade. O dinheiro é uma entrega logística aprovada. Aqui, você liquida qualquer vestígio de merecimento ou espera. Você está dizendo ao sistema que a nota fiscal já foi emitida,
que o processo de separação no estoque infinito já terminou e que a única etapa restante é o deslocamento físico até você. Esse comando remove a ansiedade porque você não espera por algo que talvez venha. Você aguarda o que já foi despachado. É a frieza técnica que Helen usava para ganhar casas, carros e viagens, enquanto os outros ainda estavam tentando entender as regras do jogo. Eu preciso que você use a sua voz agora. Não mentalize, não sussurre como quem tem vergonha de prosperar. A fiação física do seu corpo precisa vibrar para que o subconsciente entenda que a ordem é real. Diga agora, com a autoridade de quem não aceita menos do que o topo: o dinheiro reconhece meu sinal. O dinheiro é uma entrega logística aprovada. Sinta o impacto dessas palavras no seu peito. Se houver um calafrio ou um desconforto, é o seu sistema antigo tentando dar o último suspiro antes de ser deletado. Mantenha o sinal firme. O sistema não pode ignorar uma frequência de posse que é emitida com essa clareza. Você acabou de realizar a manobra que a maioria leva décadas para entender, mas a jornada de um operador de elite não termina no comando. Existe um lacre final, um registro que impede que a sua realidade tente voltar ao estado de erro assim que você desligar este vídeo. Chegamos ao momento em que a sua decisão interna precisa se transformar em um registro oficial no mundo físico. Helen Hadsell ensinava que, enquanto um comando fica apenas guardado dentro da sua cabeça, ele ainda corre o risco de ser contaminado pelas oscilações do seu humor ou pelo barulho das contas que chegam pelo correio. Para o sistema, o que não é registrado não existe. O selamento é o ato de colocar o seu carimbo de proprietário na nova realidade que você acabou de configurar. É como assinar o recebimento de uma mercadoria de luxo. A partir do momento em que o protocolo é assinado, a responsabilidade da entrega passa a ser, por obrigação, do transportador. Não cometa o erro de tratar este momento como um simples comentário de YouTube. Helen dizia que o ato de escrever a sua posse é uma manobra técnica de ancoragem. Você está notificando o terminal de que o operador fulano de tal, localizado em tal coordenada geográfica, assumiu o manche do terminal de 2026. Quando você torna sua decisão pública, você quebra a espinha dorsal do seu velho eu, que prefere se esconder na sombra da dúvida. Você está saindo da arquibancada dos pedintes e entrando na arena dos donos da carga. É um divisor de águas. De um lado ficam os que esperam, do outro, os que já possuem. Este registro funciona como um recibo antecipado. Se você quer que o dinheiro em um dia colapse na sua conta, você precisa agir com a calma de quem já conferiu o extrato. É por isso que eu exijo que você faça o selamento agora, seguindo o padrão de autoridade que o sistema exige. Escreva aqui embaixo o seu nome, a sua cidade e o decreto absoluto que separa os vencedores dos figurantes. 2026, atualizado. Dinheiro em um dia. Ao registrar essas palavras, você está selando o seu compromisso com o protocolo de 30 dias e avisando a realidade que a fiação de escassez foi cortada. E entenda uma coisa: este canal é o seu suporte técnico avançado. Se você quer manter essa voltagem e garantir que o seu sinal nunca mais sofra interferências de quem vive na pobreza espiritual, você precisa estar conectado a este centro de comando. Inscreva-se agora e ative as notificações, porque os próximos disparos de conteúdo serão a manutenção necessária para que o seu disjuntor suporte os 27 milhões sem desarmar. Quem fica de fora da nossa rede de operadores acaba voltando a sintonizar a frequência do erro, mas quem permanece conectado se torna imune ao fracasso. Agora que o seu recibo foi emitido e o selo foi colocado, resta apenas a última peça do quebra-cabeça técnico. Eu vou te entregar a frase que deve ecoar no seu subconsciente como um martelo batendo em uma bigorna, para que o sistema saiba, de uma vez por todas, quem é que manda aqui. O tempo de teoria acabou. A partir deste segundo,
Você não é mais a pessoa que assiste a vida dos outros florescer enquanto a sua fiação permanece em curto-circuito. Você agora é um operador que possui o código, o cronograma e a autoridade que Helen Hadsell usou para nunca conhecer a derrota. Entenda que o sistema não tem sentimentos por você. Ele não se importa com a sua história de luta ou com o quanto você acha que merece um descanso. O sistema é uma engrenagem fria que só se move quando detecta a pressão de um comando de posse. Se você sair deste vídeo e voltar a se comportar como um pedinte que espera por uma esmola do destino, você terá jogado fora a chave de 2026. Helen Hadsell dizia que a colheita não é um evento futuro, é uma decisão de agora que a realidade leva um tempo para processar fisicamente. Por isso, não olhe para os lados buscando confirmação. Não pergunte a quem tem a fiação queimada se o que você está fazendo funciona. A dúvida é o vazamento de energia que faz o seu terminal desarmar. Seja soberano. Seja absoluto na sua postura. A diferença entre quem termina o ano com os 27 milhões e quem termina com mais uma lista de desculpas é a capacidade de sustentar o sinal de dono mesmo quando o saldo ainda diz o contrário. A partir de amanhã, o seu protocolo de 30 dias é a sua única prioridade técnica. Cada vez que você disparar os comandos de ativação, lembre-se de que você está enviando um pulso eletromagnético que obriga o dinheiro a reconhecer o seu endereço. Você não está mais na fila de espera. Você é o dono da transportadora. A escassez de 2025 foi oficialmente deletada. O que resta agora é o descarregamento logístico da sua nova realidade. Ocupe o seu lugar no manche e não trema, porque o sistema já recebeu a sua notificação e ele não tem o poder de te dizer não. Guarde esta verdade como o seu selo de proteção definitivo. O sistema não tem ouvidos para a sua fé. Ele tem sensores para o seu comando. Seja o dono da carga. A colheita não espera. Ela obedece ao operador que sabe que já ganhou antes mesmo de ver o prêmio. 2026 está atualizado. O terminal é seu. Opere com autoridade.